Oi, bom dia. Eu vou apresentar minha parte no trabalho de química. Quais materiais foram utilizados? Os materiais que usamos foram 2 plaquinhas de metal, uma de cobre e outra de alumínio, vinagre, uma vasilhinha de plástico, um multímetro. E agora eu vou falar o processo da construção da pilha. Foi bem simples. Primeiro nós colocamos vinagre na vasilha de plástico, que funcionou como eletrólito, fornecendo íons para a reação. Depois colocamos 2 plaquinhas de metal na vasilha com vinagre, uma em cada extremidade. Isso faz com que o vinagre facilitasse a condução de íons entre 2 placas, que são elétrodos. Quando ligamos o multímetro nas placas, vimos que ele registrou uma diferença de potencial, o que mostrava a pilha que estava gerando energia. Esse processo ocorreu devido à reação eletroquímica entre cobre e alumínio, que causou um fluxo de elétrons e assim produziu uma corrente elétrica. Então, agora abordando um pouquinho sobre os tipos de reações que ocorrem no funcionamento de uma pilha, nós temos 2 tipos de reações, as de oxidação e as de redução, que também são conhecidas como reações redox. Numa pilha, as duas ocorrem simultaneamente. Mas, como é possível saber quem foi oxidado e quem foi reduzido? É possível descobrir isso a partir da análise das semi-reações e do potencial de redução de cada metal. No caso, o potencial de redução do cobre é maior do que o de alumínio, indicando que este irá sofrer uma redução. E como podemos ver, o potencial de redução do cobre é de 0,34 positivo, enquanto o do alumínio é de 1,66 negativo, ou seja, o cobre é maior, o que significa que ele irá reduzir e o alumínio irá oxidar. Após essa análise, é constatado que o alumínio foi oxidado e o cobre reduzido, nos dizendo que o alumínio perdeu seus elétrons para o cobre. Essa transferência de elétrons entre os 2 metais contribui para o funcionamento da pilha, criando uma corrente elétrica que gerou uma diferença de potencial, que foi medida na pilha com a ajuda de um multímetro. Falando agora sobre os conceitos do eletrodo, ânodo e cátodo, vamos falar primeiro sobre o elétrodo, um dos fundamentais em eletroquímica e eletrônica. O elétrodo, ele é um condutor, geralmente um metal, que permite a passagem de corrente elétrica em uma célula eletroquímica, como uma bateria ou em um circuito. Ele conecta o circuito externo ao meio em que ocorre a reação eletroquímica, como uma solução eletrolítica. Falando sobre o ânodo agora, ele é o eletrodo em que ocorre a oxidação, que é a perda de elétrons. Em uma célula eletroquímica, o ânodo é o elétrodo, onde os elétrons são liberados e entram no circuito externo. Em células galvânicas, como as baterias, o ânodo é negativo, mas em células eletrolíticas, como a eletrólise, o ânodo é positivo. Falando sobre o cátodo, ele é o eletrodo onde ocorre a redução, ou seja, ganho de elétrons. Os elétrons entram no cátodo pelo circuito externo e ocorre a reação de ganho de elétrons. Em células galvânicas, o cátodo ele é positivo, enquanto em células eletrolíticas, o cátodo é negativo. A distinção entre ânodo e cátodo depende do tipo de célula e da direção do fluxo de elétrons, mas sempre ocorre a oxidação no ânodo e a redução no cátodo. Falando agora sobre a diferença de potencial de DDP e corrente elétrica. Elas são conceitos fundamentais para entender o fluxo da eletricidade em um circuito. Bom, sobre a diferença de potencial, o DDP. Ele também é conhecido como tensão elétrica ou voltagem. É a quantidade de energia elétrica que impulsiona os elétrons de um ponto a outro em um circuito. Ela é medida em volts e representa a energia que cada unidade de carga elétrica possui ao se deslocar entre 2 pontos. Em termos simples, a DDP ela cria uma certa pressão, digamos assim, que empurra as cargas elétricas ao longo do circuito. Falando agora sobre a corrente elétrica, basicamente é o fluxo de cargas elétricas, geralmente elétrons, que se move através de um condutor, como um fio. Ela é medida em amperes e representa a quantidade de carga que passa por um ponto de circuito em um determinado intervalo de tempo.
A corrente, ela flui do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial, seguindo o caminho criado pela DDP. Nisso, a gente conclui que o DDP, ele é a força que impulsiona as cargas, e a corrente elétrica é o movimento dessas cargas ao longo do circuito por causa da ação da DDP. E para finalizar, você sabe onde mais são aplicados os conceitos de eletroquímica na prática? Bem, além dos conceitos já utilizados para a produção da pilha, também podemos utilizar para a produção de cloro e soda cáustica, onde por meio da eletrólise da salmoura são criados o cloro gasoso, a soda cáustica e hidrogênio, produtos fundamentais para a fabricação de plásticos, produtos de limpeza e outros produtos químicos. Também podemos ver a utilização da eletroquímica nos sensores de glicose usados por pessoas com diabetes. Esses sensores utilizam uma reação eletroquímica para medir a concentração de glicose presente no sangue, convertendo a quantidade de glicose em uma corrente elétrica.